não dou conta que eu não sou da medicina, então não tem remédio. Não, tem não. Tem 80 órgãos para você ficar doente, só 80. Descarrega num órgão. Primeiro é remédio, aí você fala, isso aí já é remediando. Então volta. Como é que resolve o problema? Seja o mais natural possível, sempre prevenindo. Agora, se você tiver toda a dedicação para você ser uma pessoa que tenha longevidade, você nunca mais vai ficar sem perdoar os outros, porque uma das coisas que mais causa doença é a falta de perdão. Que tem a ver com o amor próprio, que tem a ver com não se sentir amado. E isso começa a inchar seu corpo e começa a inflamar seus órgãos. Como é que faz então? Ela falou, não, mas o meu problema médico é outro. Você acredita em Jesus, senhora? Olha que interessante, ela fez, aí depois, E ela pensou, ela falou, sim, eu acredito, só que ele não resolve o meu problema. É só isso que ela respondeu, deu para ler. Eu acredito sim, mas não comigo. Então tá bom. Ataque físico, não resolveu? Sobe para a alma. Não resolveu? Sobe para o espírito. Nem eu acredito em milagre, então já está resolvido o seu problema. Conte com a sorte de um dia alguém arrumar um remédio e tratar você então. A guerra contra a doença é em todas as esferas. Um dia alguém falou para Jesus, Jesus, essa pessoa está de jeito porque os pais pecaram? Ele respondeu, a resposta foi, isso é para manifestar a glória de Deus. Não foi porque os pais pecaram. Ali tem uma resposta que é um diamante. Então vocês ficam apavorados demais com doença e não sabem que tem uma ligação com o genético, tem uma ligação espiritual, tem uma ligação almática, ou então só tem uma ligação física que precisa ser tratada. E benditos são os que criam os remédios. Não funcionou numa área, leva para outra. É igual o STF, não resolve, vai subindo. Essa comparação não funcionou não, mas vai dar certo um dia. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você tem uma guerra, tem que ir subindo, tem que atacar na esfera, não deu conta na esfera, sobe para o patamar de cima, não deu certo, sobe, mas não afina para a doença. Isaías 53, versículo 4, 5, 6, está escrito isso. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, se você não tem a solução, tem a receita. Agora tem que fazer o bolo. E os discípulos que eu dava com Jesus? Jesus, não, deixa eu falar um negócio pra você. A galera tá aqui no workshop, aqui no meio do deserto, nós precisávamos arrumar um coffee break para eles. É os discípulos, mas não tem lugar para comprar não. Segunda coisa, mesmo que tivesse, cadê o dinheiro? Jesus, é muita gente. Mas Jesus, mas até hoje vocês querem essa conversa, vocês não andam comigo? Daí os 5 pães e 2 peixes. O que é pior? Acessar um milagre desse individual ou acessar o Kairos com 5 pães e 2 peixes e trazer o coffee break para 5 mil? Muito pior multiplicar o pão e o peixe. E aconteceu na frente de todo mundo. Só que a sua cabeça não tem fé nisso, porque é um negócio pesado. Porque alguém fala, não tem cura. Então, é todo dia você vê gente sendo curada? Todo dia, ué, toda hora. Quantas pessoas que eu já vi que não podia ter filho e orou e profetizou e aconteceu? Cansado de ver isso. Não desespere, ataque o nível. Quer dizer, você está atacando uma coisa que não dá para resolver hoje, mas ataca no nível de cima. Transfere a pressão. Quem não pode ter filho, é problema seu ou de Deus? Não é Deus que falou que quer te dar de herança? Filhos, o que está escrito na palavra? São herança do Senhor. Senhor, e aí você vai me tirar a herança? Não foi o Senhor que falou para eu ser fecundo, multiplicar, encher a terra, fazer filho aqui, enfiar esse povo aqui na terra? Isso é uma coisa sua ou minha? Mas pode falar assim com Deus? Quem é chegado, rasga o coração diante de Deus. Não paga sapo para Deus. Mas é verdadeiro com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como qualquer ser humano, Deus fica olhando para as pessoas que ficam. Senhor, eis que te digo e te falo. Meu filho, fala direito, eu te conheço. Para de fazer essa cena. Eu conheço o íntimo do seu coração. Você não precisa mudar o tom de voz para falar comigo. Sempre tenha temor e tremor e reverência para falar com o Criador, que era, que é e que há de vir. Mas não fique com estação vocal para falar com ele não, porque ele não é bobo não. Fala real. Essa não é herança? Eu quero a minha. Então a pressão é sua. E eu sei que eu sou abençoado, isso vai acontecer. Aí você olha na seara emocional, as mulheres quando elas adotam filhos, acontece isso no mundo inteiro. Aí elas tiram a preocupação e acaba tendo um filho também, biológico. É interessante, né? Em alguma esfera a treta, ou nas 3. Às vezes você está ferrado nas 3. O que a gente precisa fazer? Nós precisamos, hoje é o 3º dia do pior ano, não é isso? 3º dia da pior semana? Por que eu resolvi fazer isso e faço isso no final do ano?
uma semana inteira você levando a sua vida a sério do jeito que você nunca levou. Nunca levou. E eu vou te dar a experiência de hoje. Seguinte, você vai caçar pessoas que têm vencido as guerras que você não dá conta. E você vai ter que colar nelas. Porque existe tática de guerra. O governo israelense é o governo mais poderoso para frear qualquer tipo de míssil. Minha sugestão pessoal, tá? Conhecendo de perto Israel, tive um acesso com o governo de Israel, tenho uma amizade com esse povo. Eu duvido que aquele Iron Dome não está funcionando. Sugestão, eu posso até arrumar uma treta com o que eu conheço lá, mas eu vou te falar. Difícil aquele Iron Dome estar desligado. Pablo, mas foram 5.000 mísseis ao mesmo tempo. Acho muito difícil. Porque esse país é atacado há séculos e gerações. É o melhor país em defesa aérea do mundo. Os Estados Unidos patrocinam Israel só para pegar os avanços tecnológicos de guerra deles. Minha singela sugestão: deixa entrar os mísseis, só para a gente ter um storytelling para tomar essa terra aí. Só isso que eu penso. Conhecendo o poder de fogo e de defesa, que é maior que o de fogo. Israel não tem esse poderzão de fogo, mas é o exército mais inteligente que existe, o Mossad. Por que eu estou te falando isso? Pensa num povo que sempre é perseguido. Sempre é o povo mais forte que existe. Quanto mais perseguido, mais forte. O faraó ficou louco quando eles saíram do Egito. E vinha na cabeça dele: esse povo, quanto mais você batia, mais forte ficava. Esse povo construiu tudo, esse povo tem que voltar atrás. Aí o faraó, que já tinha autorizado o povo ir embora, 600 mil homens de guerra e 3 milhões de pessoas no total, ele vira e fala: vamos lá catar esse povo é bom demais para nós. Deu no que deu, você já conhece essa história. O que eu quero que você entenda é o seguinte: você precisa de estudar com quem é bom de guerra, quem é perseguido, quem converte energia. E eu vou te falar uma coisa: uma das coisas que eu mais amo na vida é converter energia de guerra. Alguém me põe numa guerra, eu falo: pode deixar. Alguém me põe numa guerra, eu só entro e falo: me dá sua energia. Eu quero sua energia para mim. E eu uso a energia da pessoa no meio da batalha. Quem ama a guerra não começa, anota esse código aí. Quem ama a guerra não começa nenhuma, mas termina todas. Quem aqui precisa vencer uma guerra que não tem coragem de enfrentar? Seja humilde assim, você corre disso. Então você vai colar com a pessoa que está lá do seu lado para fazer. Tira esse retorno aqui da minha própria voz do meu ouvido, por favor. Se você é uma pessoa que está correndo disso, o que você tem que fazer? Você precisa de conectar com a pessoa que já venceu essa guerra. Vários de vocês estão numa guerra. Sabe o nome da guerra? Pornografia. Marçal, o que tem de mais ver os outros pelados? Nada, só consome 30% do seu tônus vital. Você já não tem energia nem para viver. E você já gastou 30%. Só que não é só esses 30%. Vocês ouviram aí que eu pedi, ô Marcos Paulo? Vocês colocaram aqui meu ouvido, eu estou ouvindo a minha própria voz. Então o que acontece? Se você é uma pessoa que está nessa merda, você precisa de enfrentar essa guerra. Quase 50% do tráfego mundial inteiro da internet é pornografia. Vocês sabiam disso? Vocês precisam sair disso. Um dia eu vi uma pesquisa americana, e na pesquisa americana aconteceu o seguinte: 70% dos pastores que foram entrevistados tinham visto pornografia na última semana. Eu falei: mano, já era o jogo. Se os pastores norte-americanos estão vendo, imagina você que não tem compromisso com ninguém. Você não sobe num púlpito para falar para ninguém. Você não tem nem um pingo de vergonha na cara. Vocês estão tudo lascados. Só que aí você pensa: não, mas ninguém está vendo. É por isso que você não prospera. Ninguém está vendo, ninguém nem sabe ao seu respeito. E nem vai ver mesmo, porque você está afundado num vício. Imagina 2, 3, 4, 5, 10, 20. Que tanto de guerra é essa inútil?